Olá pessoal, boa tarde. Aqui a gente vai iniciar a segunda parte da nossa aula sobre lipídios e a gente ficou exatamente nesse ponto, lipídios estruturais em membranas, tá? A gente precisa avançar nesse assunto e aí a gente vai falar dos fosfoglicerídeos. Quem são os fosfoglicerídeos? Na verdade, são um grupo de lipídios que a gente abordou na primeira parte da aula. Aqui a gente tem a estrutura geral da parte fundamental dos fosfoglicerídeos, que é o glicerol fosfato, daí o nome do grupo, glicerídeo, fosfoglicerídeo. Então tem que ter o fosfato, tem que ter o glicerídeo, né? Tá aqui o glicerídeo, que é essa molécula orgânica que tem 3 carbonos, e no carbono 3 a gente percebe a presença de quem? Do grupamento fosfato. E onde estão esses lipídios? Eles estão presentes na membrana celular. Então são lipídios de membrana, tá certo? E aí, pessoal, eles vão também, como são lipídios, apresentar exatamente ácidos graxos, tá? Então, eles vão ter um grupo muito polar e aí esse grupo muito polar é definido pelo fosfato, que está no carbono 3, como a gente está observando aqui na nossa ilustração, tá bom? Então tem a cadeia que não é polar, ou seja, a cadeia apolar, que é definida pelos ácidos graxos, e a cabeça polar desse fosfoglicerídeo, que é definida pelo fosfato, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela que vai mostrar para a gente a estrutura geral de um fosfoglicerídeo, ou um glicerofosfolipídio, também é um sinônimo que pode ser utilizado. Aqui são os ácidos graxos ligados ao carbono 1 e ao carbono 2, e no carbono 3, o grupamento fosfato. Percebam a presença do X. Quem é o X? É um substituinte, tá? E esse substituinte, ele está ligado diretamente ao grupamento fosfato. Dependendo do X, olha só, você vai ter um exemplo de fosfoglicerídeo ou de glicerofosfolipídio, tá? Por exemplo, se o X for o hidrogênio, ele vai ser chamado de ácido fosfatídico. Tá? Se for a etanolamina, vai ser o fosfatidil-etanolamina e assim por diante. Tem um exemplo que eu preciso aqui mencionar para vocês, que vocês vão ouvir muito, né, falar dele, quando o X for a colina, então você está diante da fosfatidilcolina, tá bom? Então, essa tabela ela é muito interessante para nos dar essa ideia, né? Então, aqui uma imagem em maior, tá? Para nos como é que eu posso dizer? Uma imagem bem maior para nos evidenciar essa parte polar, que ela em termos de tamanho é menor, né? É uma cabeça polar, é o grupo fosfato, e temos a cauda, que é definida pelos ácidos graxos, tá? Muito bem, então vamos em frente, mais uma forma aqui de representar, a gente enxerga melhor os átomos que formam os ácidos graxos, os átomos que formam o glicerol, que formam também o grupamento fosfato e o seu respectivo substituinte, tá? Então, se o X for a etanolamina, nós temos a fosfatidil-etanolamina. Se for a colina, a fosfatidilcolina. Se for a serina, a fosfatidilserina. Se for o glicerol, porque pode ser também o glicerol, né, 2 vezes, que interessante. Então temos o fosfatidilglicerol. O importante é você o quê? Saber que eles são lipídios de membrana. Então quando você for pensar em membrana celular, você tem que imaginar um fosfoglicerídeo, tá? Que vai ter esse jeitão aí que a gente está trabalhando aqui. Como um destaque, a gente fala de quem? Da fosfatidilcolina, como eu já mencionei, é um importante exemplo desse grupo. Está aqui a colina ligada diretamente ao grupo fosfato, que está ligado ao carbono 3 do glicerol. E logo em seguida a gente percebe os ácidos graxos formando as caudas apolares. Então parece assim um boneco sem braço, né? Tem cabeça, tem pescoço, tem tronco, tem 2 pernas, mas não tem braço. Mas isso, pessoal, é interessante porque essa forma tridimensional ela vai ser muito útil para na composição da membrana da célula. Então a cabeça vai ficar em contato com a água, que pode estar do lado de fora ou do lado de dentro, e as caudas elas vão estar formando o recheio da membrana da célula, tá? Por quê? Porque são a parte apolar e, portanto, não pode ficar em contato com a água. Da mesma forma, a gente observa aqui, ó, as cabeças polares, todas elas
pertinho uma da outra, e as caudas apolares formando esse recheio da membrana, tá bom? Em azul a gente está destacando o que? A molécula do colesterol. Então, para você perceber que é importante ter colesterol no organismo, porque esse colesterol faz parte da membrana plasmática também. Depois nós temos os esfingolipídios, tá? Os esfingolipídios, eles são a segunda maior classe de lipídios de membrana. Então tem os fosfolipídios e tem os esfingolipídios. Eles não têm o glicerol. A gente viu que os fosfolipídios, eles têm sim o glicerol. Aqui os esfingolipídios não vão ter o glicerol. Por quê? Porque a molécula âncora é a esfingosina, certo? Então é importante a gente perceber isso daqui. Eles vão ter a esfingosina, como eu já mencionei para vocês, tá? Vão ter ácido graxo de cadeia longa e vão ter o grupo, a cabeça polar. Então, é semelhante. O que você vai fazer? O que você tem aqui que não tem lá? É apenas a substituição do glicerol pela esfingosina, tá bom? Muito bem. Então, um destaque aqui para a ceramida, eu acho que você já ouviu falar dessa substância, é quando o ácido graxo ele está ligado a uma amida, tá certo? Então, a ceramida, ela é o precursor estrutural de todos os esfingolipídios. Aqui, pessoal, a gente tem uma representação desses esfingolipídios, a esfingosina, formando sendo essa molécula âncora e, portanto, formando esse L, tá certo? Deitado aqui. No carbono 2, a gente tem o ácido graxo, tá? De cadeia longa, né? E aqui também, no carbono 1, a gente vai observar a presença do X de novo. Quem é o X? O X pode ser o hidrogênio. Quando ele é o hidrogênio, o exemplo é a ceramida. Quando é a glicose, aí a gente vai ter os glicolipídios, tá? Tem outros carboidratos que também podem aparecer, né? Di, tri ou tetrasacarídeos, oligosacarídeos, enfim. Então, a esfingosina, ela é a molécula âncora dos esfingolipídios e, portanto, vão aí definir um novo grupo de lipídios, tá? Temos a fosfatidilcolina e a esfingomielina. A esfingomielina, ela é como é que eu posso dizer? Um esfingolipídio que está presente nos neurônios, tá? E aí isso contribui muito para a transmissão da informação elétrica que é gerada no sistema nervoso central e precisa chegar na periferia do corpo, tá? Continuando a falar dos esfingolipídios, a gente tem aqui o destaque para a esfingomielina, tá certo? Então você tem aí esse tipo de lipídio sendo muito importante. Temos aí também que esse grupo ele vai se dividir em esfingomielinas, em glicolipídios neutros e gangliosídeos, tá? Mas aí a gente vai perceber, pessoal, que nesse quadro a gente vai ter aqui, a gente já viu essa parte, né? Aqui da representação. E aí a gente tem, quando vai falar dos esfingolipídios, que quando o X ele é definido por monossacarídeos, disacarídeos, ou seja, carboidratos, você tem a definição do sistema de identificação do sangue, o sistema ABO, tá? Então olha só aqui, o antígeno O, ele é definido por que tipo de... Ele é definido por um esfingolipídio, e aí a gente vai ter essa sequência específica de monossacarídeos. Quando o antígeno é A, olha só aqui, acrescenta-se esse último componente aqui para definir o antígeno A. Em relação ao antígeno B, acrescenta-se o que a gente observa, né? É a galactose aqui no final dessa sequência de carboidrato ligado ao esfingolipídio. Então, esse lipídio ele tem aí uma natureza mista, né? Ele apresenta uma parte lipídica por conta do ácido graxo e também tem monossacarídeos associados. Isso é muito importante, tá? Bom, então eles esses lipídios eles são degradados lá nos lisossomos, é a central de
degradação ou de processamento dessas substâncias, tá? E existem enzimas específicas nos lisossomos que são chamadas de fosfolipases. Então, olha só, fosfolipase, toda vida que termina com ase, você desconfia que é uma enzima de degradação. Vai degradar o que? Fosfolipídios, tá? Então, aqui a gente tem a presença do fosfato, né, ligado no carbono 3, e várias fosfolipases agindo nesse mesmo fosfolipídio, tá? Então, pode agir aqui no carbono 1, no carbono 2 ou no próprio carbono 3. Fosfolipase A1, porque vai agir no carbono 1. A2 vai agir no carbono 2. Fosfolipase C vai agir no carbono 3. Tá? E a fosfolipase D atua especificamente no grupamento fosfato. Então, para a gente ter uma ideia, que os lisossomos, que são a central de processamento dos lipídios, têm enzimas específicas para realizar esse trabalho. Um outro grupo muito importante de classificação de lipídios, que a gente não pode deixar de mencionar, é o grupo dos esteróis. Tá? Eles também são lipídios de função estrutural, portanto, vão ser encontrados na membrana da célula, tá certo? E aí, pessoal, eles vão ter um núcleo fundamental, que é o núcleo esteroide. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual é esse núcleo, tá? E qual é o nome dele. Bom, a principal substância que você tem que lembrar aqui nesse grupo é o colesterol, tá? Por quê? Porque é ele o precursor de todos os esteróis, tá? Então, as bactérias aqui, só para a título de curiosidade, não podem sintetizar os esteróis, e eles vão ser precursores, os esteroides, eles vão ser precursores de hormônios e de ácidos biliares. Então imagina aí, né, toda a fisiologia que depende de hormônios e também o trabalho hepático em se tratando da produção de ácidos biliares para auxiliar no processo digestório de lipídios, tá certo? Aqui nós temos o colesterol, e só para mencionar aqui o núcleo fundamental dele, que é o núcleo esteroide, é o núcleo ciclopentanoperidrofenantreno. É uma sequência de ciclos de carbonos, né, ligados, unidos entre si. Então tem o anel A, o anel B, o anel C e o anel D. E tem uma cadeia lateral, né, longa, uma cadeia lateral aí, que vai definir a parte que é como se fosse a cauda, né, desse colesterol, tá? Bom, quando falamos de colesterol, a gente vai ter que mencionar a forma como esse colesterol ele pode ser transportado dentro do organismo humano. Então aqui a gente vai ter que explicar o que são as lipoproteínas. Como o nome está indicando, as lipoproteínas, gente, elas são substâncias, tá? Estruturas que vão ser definidas por proteínas e lipídios, tá? Então a gente vai ter os quilomicrons, o VLDL, o LDL e o HDL. Eu acho que você já ouviu falar de algum desses aqui, HDL, LDL. O HDL é o de alta densidade, esse H é de high, esse L é de low, esse VL é de very low, tá? Então a densidade ela vai ser definida pela composição da lipoproteína. Então se tem muita proteína, vai ter uma densidade maior. Quanto maior a quantidade de proteína, maior a densidade da lipoproteína. Então o vermelho aqui, ó, ele está mostrando a porcentagem de proteína. O azul está mostrando a porcentagem de triacilglicerol. E observe que quanto maior a quantidade de triacilglicerol, menor vai ser a densidade, né? Menor vai ser a densidade da lipoproteína. Você está, na hora que você sobe na tabela, você chega numa estrutura que tem baixa densidade, tá? Os quilomicrons, portanto, são os que têm menos densidade, a menor densidade, e o HDL são as que têm a maior densidade. Por quê? Porque HDL tem muita proteína, enquanto que os quilomicrons têm muito triacilglicerol. Por isso que a gente diz que o HDL é o bom colesterol, exatamente por quê? Porque ele é quem tem bastante proteína, tem pouca quantidade de triacilglicerol. Mas qual é a importância biológica das lipoproteínas, pessoal? Dessas estruturas que eu estou mostrando aqui? É possibilitar o transporte de lipídios na circulação sistêmica, tá? A gente tem aqui imagens
né, que nos ajudam a perceber como são essas estruturas. Então, os quilomicrons, olha só como eles são, tá? Eles vão ter de 50 a 200 nanômetros de tamanho, tá certo? Então, eles são estruturas são as maiores e vão comportar grandes quantidades de triacilgliceróis. Vamos ver aqui o HDL, olha só o tamanho do HDL comparado ao quilomicron, né? Então, o HDL, que é o bom colesterol, ele tem muita proteína e pouco triacilglicerol. Nosso objetivo na dieta é manter o HDL alto e o LDL baixo, né? Isso aí é muito importante, tá? Bom, o núcleo ciclopentanoperidrofenantreno, que eu mencionei anteriormente, aquela sequência de ciclos, né? Esse núcleo ele está presente no colesterol, portanto o colesterol ele é a base, é o precursor fisiológico de hormônios importantes, tá? E olha só, os hormônios da suprarrenal, a aldosterona, o próprio cortisol, os hormônios sexuais, progesterona, testosterona. Olha só como esses lipídios são fundamentais, são muito importantes, tá? O colesterol, o ácido cólico, o ergosterol, o estradiol, tudo dependendo desse tipo de lipídio, tá? Então vejam como eles são muito importantes. Agora a gente começa a falar, né, de outras categorias de lipídios. Deixa eu diminuir aqui essa parte. Outras categorias de lipídios, pessoal. Por exemplo, aqui ó, o fosfatidil-inositol, né? Eles são importantes produtores ou precursores de quê? De mensageiros intracelulares, de segundos mensageiros. Quando a gente estuda farmacologia, a gente vai perceber muito a participação dessas moléculas na sinalização interna da célula, né? Acontecem muitas reações químicas dentro da célula que vão ser coordenadas por quem? Pelos segundos mensageiros ou pelos mensageiros intracelulares. Todos eles são produzidos a partir de esfingolipídios, tá? Que estão na membrana da célula. Então a membrana da célula, além de controlar a entrada e saída de moléculas da célula, ela também é uma importante fonte de substrato ou de moléculas que vão participar ativamente da bioquímica celular. Tem os ecoisanoides, né? Que eles também são aí, ó, hormônios que vão fazer a comunicação célula-célula e também vão ser importantes, pessoal, no processo inflamatório, tá? Que é muito vital, né, para o funcionamento do organismo. E é por isso que a gente fala das prostaglandinas, dos tromboxanos e dos leucotrienos, tá? Essas três classes de eicosanoides, elas são possíveis, elas existem porque elas são produzidas a partir de um substrato chamado ácido araquidônico. De onde vem o ácido araquidônico? O ácido araquidônico vem de um processamento de um lipídio de membrana, tá? E aí as prostaglandinas, elas têm relação com a contração do músculo liso, com a inflamação, tá? Olha só como elas são importantes. Os tromboxanos com a formação de coágulos, os leucotrienos com o processo alérgico, né? A resposta do organismo a substâncias estranhas, tá? Então os leucotrienos são muito importantes. Aqui nesse quadro a gente tem uma síntese de cada uma dessas substâncias ou grupos de substâncias, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, tá? Depois você vai observar com mais calma. Temos aqui exatamente a representação da biossíntese dessas classes, das prostaglandinas, dos tromboxanos e dos leucotrienos, a partir de quê? De um fosfolipídio de membrana, né? Então esse fosfolipídio de membrana, que está na membrana, lógico, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2, tá? E aí vai produzir o que a gente chama de ácido araquidônico. O ácido araquidônico, pessoal, ele é o precursor dessas classes que eu mencionei: prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. Prostaglandinas, contração de músculo liso e inflamação; tromboxanos, processo de coagulação; leucotrienos, reações do sistema imune a substâncias estranhas que entram em contato com o nosso organismo. Aqui é só para ilustrar os pesquisadores, né, que fizeram história pesquisando, trabalhando com essas moléculas e produzindo todo esse conhecimento que a gente está discutindo. Agora vamos conversar um pouco sobre as vitaminas, tá?
temos várias vitaminas e dentro do conjunto de vitaminas existentes, existem as vitaminas lipídicas. As vitaminas A e D, né, são precursoras de hormônios. Quais são as vitaminas lipídicas? É o que a gente chama de ADEC, né? ADEC, vitamina A e D que a gente tem aqui, né, mencionadas. A vitamina A e D são precursores de hormônios, por exemplo, a vitamina D3, que é chamada de colecalciferol, né? Ela é produzida na pele pela ação da radiação ultravioleta. E aí essa vitamina D3, ela não tem atividade, ela precisa ser processada nos rins e no fígado, né? Há um derivado de vitamina D, e aí é esse derivado de vitamina D que exerce a função de hormônio e, portanto, regula a absorção de cálcio, tanto no intestino, como nos rins, como também lá nos ossos, tá? Sem vitamina D, pessoal, a pessoa ela tem risco de desenvolver o que a gente chama de raquitismo. E aqui é para a gente conhecer a estrutura dessas moléculas, né? O colecalciferol, que não tem atividade biológica e precisa ser convertida nos rins e no fígado para, assim, ter a atividade biológica, tá bom? Então, dando continuidade, né? A vitamina A, né? A gente conversou sobre a vitamina D, agora vamos falar da vitamina A, que é o retinol. Ela tem importância vital para o processo para o sentido da visão, né? Então, hormônio, pigmento visual nos olhos dos vertebrados, tá? Sem vitamina A, a gente vai ter comprometimento da visão, tá? Então, é o ácido retinóico, derivado da vitamina A, que vai regular essa expressão gênica no desenvolvimento do tecido epitelial nessa região aí responsável pelo processamento da visão, tá? Então, onde podemos encontrar a vitamina A? É bem difícil, né? A fonte, né? Mas aí temos nos óleos de fígado de peixe, né? E elas podem sim ser adquiridas comercialmente. Tem o beta-caroteno, presente em cenouras, e aí esse beta-caroteno pode ser convertido em vitamina A, que é o retinol propriamente dito. Então, a cenoura não tem a vitamina A, ela tem a substância que pode ser convertida em vitamina A, tá bom? A carência de vitamina A, né, pode promover alguns problemas, como secura da pele, óleos e membranas mucosas, desenvolvimento e crescimento retardados e cegueira noturna, ou seja, dificuldade de ver à noite. Essa é a molécula do beta-caroteno. Aqui nós temos a vitamina A, que é o próprio retinol. E aí, pessoal, toda a biossíntese sendo apresentada aqui para vocês, tá? Como eu disse, as vitaminas lipídicas, elas podem ser lembradas, né, pelo acrônimo ADEC, vitamina A, que é o retinol, vitamina D, para evitar o raquitismo, vitamina E e a vitamina K, que são cofatores de quê? De oxidação e de redução. Então, falando da vitamina E, que é conhecida como tocoferol, ele tem importância para proteger as células de danos oxidativos. Então, são moléculas antioxidantes, né? Vai exercer esse papel antioxidante dentro do organismo vivo. São antioxidantes biológicos, tá? Então, é muito importante saber, lembrar que o processo de oxidação é que promove o envelhecimento celular, tá bom? Então, aqui temos a vitamina E sendo apresentada aqui na parte superior do nosso slide. Temos aqui a vitamina K, a estrutura da vitamina K, né? Também sendo apresentada aqui, tá? E, pessoal, a gente tem, portanto, nessa segunda parte, uma visão geral de todos os lipídios que estão presentes na membrana da célula, qual é a importância biológica e também de de pigmentos e de hormônios, né, que são importantes para o funcionamento do corpo, seja na parte visual, seja no desenvolvimento epitelial, seja na proteção celular em relação ao processo oxidativo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, né, para a gente estar trabalhando isso daí. Pode mandar por e-mail, tá certo? E aí eu desejo bons estudos para vocês. Um grande abraço.